Você alguma vez já desejou ter conhecido Jesus assim, pessoalmente? Já pensou nisso? Já te ocorreu assim como seria bacana se a gente pudesse, por um minuto, falar com aquela pessoa, ver como é que ele era? Enfim, um dia eu sonhei que ele estava dentro de uma casa ali no bairro onde eu morava. E aí eu fui até lá e aguardei numa fila para conversar com ele. Ele estava atendendo num quarto. E aí quando chegou a minha vez eu fui lá e tal. Eu não lembro o que ele disse nem se eu falei alguma coisa, mas era uma coisa tão absurda, tão agradável, que eu, assim, a minha consciência no sonho dizia, eu não quero acordar. Mas aí acordei e aí, no meio da madrugada, queria dormir de novo para continuar o sonho, mas não teve jeito. Aquilo me marcou muito, assim, foi muito real, uma coisa estranha demais. E de vez em quando eu penso nisso, como seria interessante, né, se a gente pudesse ter conhecido essa pessoa de carne e osso, e esse Jesus e tal. Se você já teve esse desejo, esse sentimento, eu tenho boas notícias hoje para você. Boas notícias. A gente está na era do Espírito. E o que significa isso? Bom, vamos ver. João 14, 26, nós lemos assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Eu quero, em primeiro lugar, destacar aqui essa expressão, em meu nome. Jesus é quem fala aqui para os discípulos. Ele diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Na Bíblia, nome é a mesma coisa que pessoa. Quando você vai em nome de alguém, você vai, é como se fosse aquela pessoa. É mais ou menos o que a gente diria se você hoje, né, chegasse, sei lá, se você já fez isso alguma vez, mas você fosse até uma repartição pública e dissesse assim: olha, eu venho em nome do governador. Aquela pessoa que, claro que se isso for verdade, aquela pessoa que vai te recebe como se estivesse recebendo o governador. Ele entende assim. É exatamente isso que a Bíblia quer dizer quando diz que, quando Jesus quis dizer quando ele usou essa expressão. Eu vou enviar o Espírito Santo em meu nome. Ou seja, é alguém como eu. E a gente vai desenvolver um pouquinho essa ideia aqui. Por exemplo, em João 16, 23 e 24, nós vemos que Jesus aqui ele pede para os discípulos orarem no nome dele. E a gente vai ver o que isso significa. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Por que eles não pediram nada em nome de Jesus até agora? Ele estava lá, não é? Nem sei se eles oravam ao Pai, né? Eu não lembro de ter lido nenhuma oração dos discípulos ao Pai enquanto Jesus estava ali, porque era Deus presente, eles entendiam assim, pelo menos é o que parece. Mas enfim, continuando nos versos 26 e 27, a coisa fica mais clara ainda. Jesus diz assim: naquele dia, que dia é esse? No dia em que vocês começarem a pedir as coisas em meu nome. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. O que ele está querendo dizer aqui? Não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Eu não vou interceder por você. Não sou eu que vou pedir para o Pai. Vocês é que vão pedir. Porque vocês vão pedir em meu nome. Pode parecer estranha essa ideia, mas acompanhem comigo. Eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Quando? Naquele dia que vocês pedirem em meu nome. Porque o Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Para ficar mais claro, eu coloquei aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome. E eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês. Por que não? Porque vocês vão pedir em meu nome, é como se eu estivesse lá. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos? Quando vocês orarem a Deus em meu nome,
eu vou estar emprestando a minha autoridade para vocês, as minhas qualificações. É como se eu estivesse pedindo para o Pai, vocês podem ir diretamente a Deus. Olha que coisa tremenda. Pensa um pouquinho. A gente não para pensar na grandeza desse negócio, mas é isso que Jesus disse. Ou seja, quando você ora em nome de Jesus, o pecador, mais as qualificações e autoridade, vai ao Pai tranquilamente. É como se você chegasse lá dizendo, ó, vim em nome do governador. O cara te recebe como se fosse o governador. Quando você ora ao Pai, o Pai te recebe como se recebesse Jesus Cristo. Não tem erro. Um homem que viveu uma vida pura e limpa aqui embaixo, e você está levando o nome dele. Você está sendo assim, você vai com a autoridade, com as qualidades dele diante de Deus. Bom, a partir daí, a gente começa a entender o que Jesus quis dizer quando ele disse que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviaria em meu nome. Ou seja, este Consolador não sou eu, é um outro Consolador, é uma outra pessoa, mas ele vem em meu nome, ele vem trazendo minha autoridade, minhas qualidades, meu amor, minha justiça, meu carinho, meu tudo. Você queria conhecer Jesus? Pede o Espírito Santo. A sensação vai ser a mesma. Porque o Espírito Santo vai trazer tudo que Jesus foi para as pessoas quando ele viveu nessa terra, o Espírito Santo pode ser para você e para mim hoje. É isso. Isso é uma coisa grandiosa. É que a gente não pede o Espírito Santo. Você pediu essa semana? Como é que a gente vai experimentar esse negócio? Se a gente não pede. Esse é outro negócio interessante, que nós vamos ver até o final aqui. Enfim, então o Pai envia o Espírito em nome de Jesus ao pecador. Isso quer dizer que o Pai manda alguém com as mesmas qualidades de Jesus ao pecador. Foi isso que nós dissemos até agora. Agora, o que significa isso diante do tema de hoje, a era do Espírito? Nós estamos na era do Espírito? Estamos. Vamos ver o que significa isso. Primeiro texto, João 7, 37 a 39. Vamos ler. No último dia, o grande dia da festa, que festa era essa? Jesus se levantou e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E aqui eu vou pegar o finalzinho aqui do texto para embaraçar a coisa aqui, para criar um paradoxo na sua cabeça. Paradoxo é o tipo da coisa que parece estar em contradição, que confunde os pensamentos. Me fala uma coisa, será verdade que até o momento Jesus não tinha sido glorificado, festa possivelmente da Páscoa, se eu não estou enganado, a primeira que ele participou de 3. Ele morreu na terceira, eu acho. Então, o Espírito Santo não tinha sido dado, Jesus não tinha sido glorificado. Antes de Jesus ser glorificado, não tinha Espírito Santo? Que história é essa? Vamos ver. Bom, João 16, de 7 a 15, eu não projetei porque é bastante texto, então vamos ler. João 16, de 7 a 15, continua esse tema. E cria essa mesma pequena confusão. João 16, de 7 a 15, Jesus vai explicar aqui a função do Espírito, né? E logo no verso 7, você já vai ver aqui uma coincidência com o texto anterior. Vamos lá. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ok. Então, no primeiro texto aqui, né, Jesus descreve aí a função, o trabalho do Espírito Santo, mas no verso 7 a gente já tem uma coincidência com essa estranha ideia de que o Espírito não tinha sido dado ainda. Aqui no verso 7 você vê isso. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Bom, o Espírito antes de Cristo. Vamos dar uma olhadinha no livro de Lucas. Lucas capítulo 1, o verso 15. Será que antes de Jesus havia manifestações do Espírito? Vamos ver. Lucas capítulo 1, o verso 15. Aqui o assunto é João Batista. E é o anjo que está dizendo aqui alguma coisa para Zacarias, o pai de João Batista. Então vamos lá. Pois ele será grande diante do Senhor. E por coincidência, nós tivemos aqui, antes da entrega aqui, se você estava dentro da igreja, a mensagem sobre João Batista, né? Então ele irá diante do Senhor, ou melhor, verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio de quê? Do Espírito Santo. João Batista ia nascer e ia ser cheio do Espírito Santo. Só que nós lemos que o Espírito não havia sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. E ele disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito não vem. Mas João Batista já ia nascer cheio do Espírito. Lucas, vamos usar só Lucas aqui para ficar fácil de você acompanhar. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer, há de ser chamado Filho de Deus. O anjo disse isso aqui para Maria em relação a Jesus. E ele disse o quê? No 35, descerá sobre ti quem? O Espírito Santo. Antes de Jesus nascer. Aliás, para Jesus nascer, foi necessário o Espírito Santo estar sobre Maria. Lucas 1:41. Maria vai visitar Isabel, sua parente. João Batista era primo, né, de Jesus. 1:41. Ouvindo essa saudação, né, quando Maria chega e cumprimenta a Isabel, ouvindo essa saudação, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Nem João Batista nem Jesus haviam nascido. Lucas 1:67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito, é o pai de João Batista, né? Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, e aqui do 68 em diante você tem o cântico de Zacarias. Isso foi antes de Jesus nascer também. Mais um texto para terminar, Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Tinha Espírito Santo antes de Jesus nascer ou não tinha? Tinha. Mas era específico. Nós vamos ver o que isso significa. O Espírito Santo não só no Novo Testamento, mas ele agiu no Antigo Testamento também. Se você ler lá o momento em que Moisés escreve as instruções para construir o santuário, algumas pessoas foram dotadas do Espírito Santo, com os dons do Espírito, para trabalhar ouro, tecido, bordado, lembra disso? Então lá no Antigo Testamento, desde Moisés, já tinha Espírito Santo. Pontualmente, especificamente em alguns momentos da história da humanidade. E a gente vai ver o que isso significa. Para entender isso, a gente pode usar uma comparação simples.
Como Deus se manifestou, por exemplo, no Antigo Testamento. A gente entendendo como Deus se manifestou, dá para entender essa ideia do Espírito Santo sendo dado de maneira especial depois que Jesus é levado aos céus. Então Deus se manifestou como? Visitantes humanos comeram com Abraão, não comeram? Não era Deus ali em pessoa? A sarça ardente, Moisés viu aquele negócio pegando fogo, era Deus ali, o eu sou, não era? Ele se manifestou na coluna de fogo e nuvem no deserto. A expressão anjo do Senhor, eu coloquei Gideão aqui, mas tem uma tonelada. Se você pegar uma concordância bíblica e der uma olhada na expressão anjo do Senhor, existem inúmeras passagens onde o anjo do Senhor, que é adorado como Deus, e ele não recusa adoração, ele é outro como Deus, mas também é Deus. Essa é uma expressão bastante interessante para ser levada em conta. Então, essas manifestações no Antigo Testamento foram pontuais também e foram específicas. Mas a maior manifestação de Deus, a manifestação de Deus no Novo Testamento, quem foi? O que diz João sobre Jesus em carne humana? João 1,17. E ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ou seja, não há ninguém parecido com ele no universo. A maior manifestação de Deus na humanidade foi ele ter vindo em carne e osso. Gente como nós. Então, até aqui, a gente tinha Deus se manifestando na história humana de maneira pontual, de maneira esporádica, mas nunca o ser humano tinha visto apenas... Aliás, João Batista foi o maior profeta que você tem notícia, porque ele viu a encarnação de Deus, ele viu o próprio Messias. Este a quem todas essas manifestações representavam, Jesus de Nazaré. Entendendo isso, se você entender isso, que essa foi a maior manifestação divina, isso vale para a era do Espírito. A ascensão de Jesus foi o meio pelo qual o Espírito Santo se manifesta de maneira definitiva e com um propósito muito específico neste planeta. Quando Jesus diz o Espírito Santo não havia sido dado antes, ele não virá se eu não for, como é que os apóstolos entenderam isso depois? Eles entenderam que a era do Espírito havia começado quando Jesus vai ao céu e se manifesta 50 dias depois da sua morte, no Pentecostes, o Espírito Santo. Foi aqui que começou a era do Espírito. Vamos ver o que Pedro fala sobre isso em Atos 2, 32 e 33. Aliás, Pedro falou essas palavras aqui em que contexto? Os discípulos receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, o povo achou que eles estavam bêbados de manhã. Que confusão é essa? E aí Pedro se levanta, faz um discurso, e parte do discurso dele é esse aqui. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. A promessa do Espírito Santo, a qual Jesus se referiu, nas passagens que nós vimos, se referia a uma manifestação especial do Espírito Santo, uma nova manifestação de poder do Consolador. Quando o Espírito Santo foi dado no Antigo Testamento para que as pessoas tivessem habilidade para trabalhar com tecidos, bordados e tal, aquele Espírito Santo representava a Jesus de Nazaré? Claro que não, Jesus não tinha nascido. Antes de Jesus nascer, quando o Espírito veio sobre Maria, aquele Espírito representava Jesus de Nazaré? Não, Jesus não tinha nascido. Quando o Espírito Santo foi dado a João Batista, aquele Espírito representava a Jesus de Nazaré? Não, Jesus não tinha nascido. Mas depois que Jesus nasceu, viveu, e foi quem foi para a humanidade, a maior manifestação de Deus de que se tem notícia. As pessoas viram a Deus. Se até ali todo mundo se perguntava, será que Deus existe? Não sei, acho que sim. Se ele existe, como ele é? O que você responderia para essa pessoa? Ele é como Jesus. É só ler a história de Jesus, você vai ver como Deus é. A partir do momento em que Jesus foi ao céu e liberou, vamos dizer assim, o Espírito Santo para essa terra,
o Consolador vem representar esta pessoa que viveu neste mundo como homem. Foi um momento único na história da humanidade e do universo. Não existe ninguém parecido, semelhante a Jesus de Nazaré. Deus e homem. 100% Deus, 100% homem, que pôde dar a sua vida e retomá-la. Que loucura é essa? Jesus Cristo morreu a morte eterna por você. Como isso é possível? Eu não entendo. Porque se ele morresse essa morte, primeira morte aqui, que diferença faria? Mas ele morreu no seu lugar, no momento em que o juízo executivo final será aplicado. Ou seja, você não precisa passar pela morte eterna. E ele já passou por isso. Ele passou aquela morte que os ímpios vão experimentar, tomara que não seja a gente, depois do milênio. Aquela morte que ele experimentou. E é essa que garante a sua vida eterna. O oposto da morte eterna. E é esse Jesus que o Espírito Santo vem representar a partir do momento que Jesus vai ao céu e se inicia a era do Espírito nessa terra no Pentecostes. Ou seja, o que isso tem a ver com a sua vida? Isso tem a ver o seguinte, que hoje você e eu vivemos no momento em que antes o Pai deu Jesus ao pecador, isso há 2000 anos. Hoje o Pai dá o Espírito ao pecador, com as mesmas qualidades desse Jesus, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma disposição de salvar. Este representa este como se fosse a mesma pessoa. Esse é o privilégio que você tem. Porque Jesus não está mais entre nós. E quando esteve, ele podia estar em Jerusalém, mas não podia estar em Jericó. Ele podia estar em Samaria, mas não podia estar em Jerusalém. Hoje, ele pode estar aqui com você e lá na janela 1040, lá no Iêmen, na Arábia Saudita, com um muçulmano, se ele assim quiser. O Espírito Santo inaugurou uma nova era na humanidade. E isso é um privilégio muito grande. Só que, como é que funciona? Em Lucas 11, de 9 a 11, dá uma dica para a gente, né? Isso é tudo muito bonito. Mas como que isso pode ou deve acontecer na prática, na nossa vida? Jesus disse, por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra a seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o quê? O Espírito Santo a quem? Quem pedir. Às vezes a gente usa esse texto para dizer que Deus pode nos dar o que a gente quiser nessa vida, né? É só ter fé. Mas o contexto é outro. O contexto é a doação do Espírito Santo. Quem bate, recebe. Quem busca, encontra. E se você quiser, é seu. Nós vamos ouvir uma bela voz de novo aqui, cantando. Shirley, né? E eu queria que você considerasse se não é o momento de você pedir a Deus que te dê de fato o Espírito Santo. Quem sabe para a gente sentir a presença de Jesus. Quem sabe para a gente experimentar um novo nascimento. Porque eu acho que é um negócio que tem que acontecer todo dia. Pelo menos é a minha opinião. Não é um negócio que você experimenta uma vez na vida e fica bonzinho o resto da vida. Comigo não aconteceu ainda, talvez com você. Então eu tenho a impressão que essa coisa de pedir o Espírito Santo tem que ser uma escolha diária. Tem que ser uma decisão diária. E enquanto a Shirley canta, eu queria que você considerasse isso. Se não é hora de você começar hoje a pedir. Este que representa aquele que a gente diz que ama, Jesus. Este que representa aquele que a gente diz que quer ver voltar. Você quer antecipar a sensação do reino de Deus? Esse é o tema de sábado.
Então começa pedindo o Espírito Santo, que Deus nos abençoe.